Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Bom dia, irmãos. Vamos dar início aqui à escola dominical. Vamos começar orando, vamos fechar os olhos. Senhor, aqui estamos nós diante de Ti, Deus. Aqui está o nosso coração para estudar a respeito da Sua palavra, para estudar a respeito de Cristo, a respeito do Senhor, a respeito da bendita Trindade, Senhor. Quantas confusões têm sido geradas em nosso tempo, quantas pessoas não têm compreendido quem o Senhor é, mas através da Bíblia, através das suas escrituras, dos versículos, abre o nosso entendimento, nos ajuda a ver quem o Senhor é, não nos deixa crer em algo errado, não nos deixa ter pensamentos errados sobre o Senhor, mas que nós possamos aprender exatamente aquilo que a sua palavra ensina, Senhor. Nós pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a confissão aí no tópico 2. Acho que o demônio do cobertor pegou umas pessoas hoje. Manteve elas tudo em casa. No tópico 2, do verdadeiro Deus. Então vamos ler lá, fala assim: cremos que há um, e somente um, Deus vivo e verdadeiro, um Espírito infinito, inteligente, cujo nome é Yahvé, o Criador e Supremo Governador do céu e da terra, inexprimivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor possíveis. Até aqui a gente viu na aula passada. Agora a respeito da Trindade, vamos continuar. Que na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em toda a perfeição divina e executando distintos e harmoniosos ofícios na grande obra da salvação, da redenção. Então, isso aqui é o que diz a nossa confissão. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre a Trindade. A Trindade é um assunto bem extenso, é algo que é importante nós tratarmos com cuidado. Então, provavelmente serão 4 aulas sobre a Trindade. A gente vai falar sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vamos ver versículos, o que significa e o que não significa a Trindade. Na terceira aula, a intenção também é falar das heresias que já surgiram a respeito dela, desde as mais antigas até as mais recentes, as mais novas, algumas seitas também. Então nós vamos ver tudo sobre a Trindade. Qual que é o papel do Pai, do Filho, do Espírito Santo na salvação do homem. Então nós vamos procurar ver todas essas coisas. Começando a falar disso, a Trindade, é importante falar de um tópico. O que nos torna cristãos? O que faz de uma pessoa ser um cristão? O que te denomina, olha, eu posso ser chamado de cristão? Há diversas religiões no mundo, como hinduísmo, budismo, judaísmo, islamismo, que não são religiões cristãs, porque eles mesmos dizem que não acreditam em Cristo, que Jesus, de alguma forma, é alguém espiritual ou que teve alguma importância para nós. Então, com esses a gente não tem muitos problemas. Mas há outras religiões, catolicismo, espiritismo, testemunhas de Jeová, adventismo de 7º dia, os mórmons também, que geralmente são colocadas na categoria de crenças ou religiões cristãs. Geralmente eles se denominam assim. Só que eles creem em Jesus de uma maneira variada, no Espírito Santo, só que a maioria de nós, todos aqui, nós sabemos que essas religiões têm grandes erros, grandes equívocos, que cada uma delas aqui tem grandes problemas na crença dela. Então, com certeza, ninguém aqui diria que um mórmon crê em Jesus ou crê em Deus da mesma forma que nós cremos, ou que um testemunha de Jeová crê em Deus da mesma forma que nós acreditamos.
Então, nós cremos que essas pessoas não interpretam a Bíblia corretamente, que eles não têm a visão que deveriam ter de Deus. E só para passar por cima aqui de algumas coisas, o catolicismo, por exemplo, tem o problema dos apócrifos, então tem alguns livros a mais na Bíblia deles, que não tem na nossa, livros que não são inspirados. Eles têm o problema da idolatria também, adoração de imagens, santos, intercessão de santos, colocam pessoas além de Cristo que podem interceder por nós diante de Deus, o papado, a doutrina do purgatório, salvação pelas obras, a tradição católica, eles colocam a tradição no mesmo nível que a Bíblia. Então, o que os concílios da igreja, o que as pessoas disseram, o que os papas vieram acrescentando no decorrer dos anos, tem a mesma igualdade de importância como a Bíblia. O Espiritismo, reencarnação, mediunidade, que é o contato com os mortos. Eles não creem num inferno infinito, nem num céu da mesma forma que nós cremos, e várias outras coisas. Os testemunhas de Jeová, aniquilacionismo, as pessoas que vão para o céu, 144 mil vão para o céu, e o restante vai ser aniquilado, vai sumir. Essas pessoas não padecerão eternamente. O problema deles da Trindade também, que nós vamos explicar. Os adventistas, esse aqui é os que mais parecem cristãos, esse aqui é os que mais parecem evangélicos, que a gente tem que tomar mais cuidado. Mas o problema das falsas profecias, a fundadora deles é considerada como uma profeta irrefutável, a Ellen Goldwhite. Então, tudo que ela escreve tem uma importância praticamente como a Bíblia. Eles são sabatistas também, obrigam a guardar o sábado e fazem todo um terrorismo em cima disso. Juízos investigativos, adventistas dizem o seguinte: Jesus, ele não completou ainda a obra da redenção dele. Jesus, depois que ele morreu, ele subiu ao céu, e lá ele entrou num templo celestial. E lá nesse templo ele está continuamente fazendo sacrifício pelos nossos pecados. Então, uma coisa bem complicada. Dieta alimentar também, não se pode comer carne de porco e todas aquelas questões. Os mormons, falsas profecias, eles também têm um profeta, tiveram aí durante muito tempo o problema da poligamia. Então, homens e pastores mormons, líderes que eram casados com várias e várias mulheres. Eles não creem na Bíblia como o único livro inspirado por Deus, eles têm um livro ao lado. Então, são religiões que, apesar de serem chamadas cristãs, dificilmente a gente concorda em algumas coisas aqui com elas, ou na maioria das coisas. E tem também aquelas que são evangélicas, aquelas que estão no nosso meio evangélicas, mas que é muito complicado você falar, é uma igreja verdadeira, são igrejas boas. Entre esses, por exemplo, a gente tem aquelas igrejas que no Brasil não é tão comum, mas na Europa, na Itália, onde o pastor Paulo e o pastor Danilo foram, são muito comuns. Aquelas igrejas que têm o liberalismo teológico. O que é isso? Igrejas que dizem que a Bíblia contém erros, que quando a Bíblia fala de curas ou coisas milagrosas, o mar vermelho abrindo, eles dizem, olha, não foi bem assim, isso aqui é uma força de expressão, o mar não se abriu de verdade, mortos não ressuscitaram. Então, pessoas que já não creem mais na literalidade da Bíblia, dificilmente podem ser chamados de cristãos. Outras igrejas que têm se aberto para visões seculares, como o homossexualismo, que já tem hoje pastores, pastoras, lésbicas, homossexuais. É difícil de dizer também que isso faz parte do cristianismo. Algumas igrejas, a maioria das neopentecostais, Igreja Universal, Igreja da Graça, Mundial, igrejas que também já abandonaram a Bíblia e trazem mensagens de autoajuda e de apoio financeiro e todas essas coisas. Então, a gente vê essas coisas, o que nos define, então, como cristãos? Será que tem um conjunto de regras, tem um conjunto de coisas que nos definem? Fala, olha, para ser um cristão eu preciso crer nisso, nisso, naquilo, não posso crer naquele outro ponto. Como nós definimos isso? Para que pessoas a gente pode dar as mãos e para que pessoas a gente não pode dar as mãos como cristãos?
E eu coloquei aqui alguns itens principais da fé cristã, que qualquer pessoa que seja um cristão, ele tem que pelo menos afirmar essas situações aqui. Vou citar para vocês. O batismo e a Santa Ceia, então são dois símbolos que todo cristão ele deve ter, que já há muito tempo na história da igreja já se tem essas coisas. A salvação e a condenação eternas. Então, crer que tanto a salvação como a condenação, o inferno, são doutrinas ensinadas pela Bíblia e que são eternos também. Então, não vai chegar um dia em que o inferno vai terminar. A literalidade da Bíblia, nós cremos que o que a Bíblia diz realmente é verdade. O que a Bíblia diz realmente, ela não quis dizer outra coisa. A criação literal também do homem e da mulher, que nós não somos frutos de uma evolução, mas é como a Bíblia ensinou a respeito de Adão e Eva, que todos os homens caíram no pecado e nascem pecadores. A salvação pela fé, que é o princípio da reforma. Ninguém é salvo pelas obras, pelo que faz, mas é Deus que nos salva. A suficiência das Escrituras também, ou seja, a Bíblia tem tudo que nós precisamos. Aqui você já tira o Espiritismo, que crê no Evangelho segundo o Espiritismo, os Adventistas e Testemunhas de Jeová, que tem uma profetisa ao lado deles, os Mormons também, que tem um profeta, e o catolicismo, que coloca a tradição no mesmo nível da igreja. Então, a suficiência das Escrituras. E um último tópico aqui, a Trindade. Sempre, na história da igreja, a Trindade foi algo inegociável. Aqueles que não criam na Trindade, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não poderiam ser chamados de cristãos, e ninguém nunca admitiu essas pessoas como estando do lado correto. Então a Trindade também é esse ponto aqui. E existem outras discussões e outros assuntos aqui, a gente falou de coisas bem basilares aqui, coisas que todo cristão deve crer. Mas tem outras coisas, dons espirituais, pentecostalismo, as doutrinas da graça, batismo infantil, como os presbiterianos fazem, o papel da mulher na igreja, o governo da igreja como deve ser, escatologia, a gente passa pela tribulação, não passa. Esses temas, eles são temas também bastante discutidos, polêmicos, a gente não acha que isso é trivial, só que são coisas que pode haver uma certa flexibilidade. Não é porque uma pessoa pensa diferente de nós com relação aos dons espirituais, por exemplo, que ela não é um cristão. Não é porque uma pessoa, como os presbiterianos batizam crianças, e esse batismo não é para salvação, não é porque eles batizam crianças que eles não vão ser considerados cristãos ou não serão pessoas com quem nós podemos ter comunhão. Então, são temas que nós podemos ter uma certa flexibilidade. Talvez com muitas dessas coisas aqui seja difícil conviver na mesma igreja. Talvez pessoas com pensamentos bem diferentes de nós nesses pontos, seria difícil viver aqui na mesma igreja, geraria muitas discussões, só que essas pessoas não podem ser colocadas de fora do corpo de Cristo, por temas que nós podemos ter uma certa concordância, discordância, mas que não são basilares, que não são essenciais assim à fé cristã. Então nós precisamos ter essa facilidade de falar com essas pessoas. Às vezes nós queremos chamar todo mundo de errado, de herege, mas tem muitas coisas na fé cristã que nós devemos ter uma certa paciência, ter um certo amor também com as pessoas para saber conviver com essas diferenças. Agora, há outros temas aqui, principalmente esse da Trindade, que são coisas que nós não podemos realmente dar as mãos e abrir mão disso. Como que nós abrimos mão de pessoas, por exemplo, que dizem que a Bíblia não é literal, que a Bíblia não é suficiente, que o que a Bíblia diz realmente não é a palavra de Deus, mas que ela pode ter a palavra de Deus ou não. Ou de pessoas que dizem que o ser humano não foi criado por Deus, mas é fruto de uma evolução. Essas coisas negam diretamente a Bíblia. E a Trindade, se você nega a Trindade, da mesma maneira também. Um certo teólogo, ele disse o seguinte: o cristianismo permanece de pé ou cai
com a confissão da divindade de Cristo e da Trindade. Na confissão da Trindade pulsa o coração da religião cristã. Então, isso aqui é bem verdade, irmãos. Na Trindade, se você nega a Trindade, a gente está perdendo o cristianismo por completo. Se a gente nega a divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a gente está perdendo o que é realmente o cristianismo. Então, isso não é um tema trivial, por isso que a gente vai gastar 4 aulas falando disso. Não é um tema que pode se passar por cima, não é algo que as pessoas podem... eu penso de uma forma diferente. No cristianismo, isso sempre foi muito bem definido. E é importante porque nós temos igrejas, por exemplo, Voz da Verdade, que vocês devem conhecer, tem aquelas músicas, tudo mais, são bem conhecidos no meio evangélico, mas eles são unicistas, eles têm o mesmo pensamento que os testemunhas de Jeová a respeito da Trindade. Eles não creem que Jesus seja Deus, não creem que o Espírito Santo seja Deus, eles creem simplesmente que existe um Deus, que coloca 3 máscaras diferentes e cada hora aparece de um jeito. Depois a gente vai ver o ensino deles sobre isso. Como os adventistas, que se parecem evangélicos, pessoas assim. Então, por isso que é importante nós tratarmos desses assuntos. Mas vamos definir, então, o que é Trindade? O que seria a Trindade? Essa palavra significa triunidade, ou 3 em unidade. Isso significa que Deus ele é ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo ele é 3. Deus ele é um em essência, em todos os seus atributos, em toda a sua divindade, Deus ele é um só. Só que Deus existe em 3 pessoas diferentes. A gente vai dar alguns exemplos porque isso torce a cabeça mesmo. Mas Deus é um em essência e ele é 3 em pessoas. Então nós não podemos, por exemplo, dizer que existem 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 deuses. Não é isso. A Bíblia sempre afirma que existe um só Deus. E ele existe em 3 pessoas diferentes. Um bom exemplo disso é o batismo de Jesus. Se você lembrar, Jesus está ali para ser batizado por João Batista, e naquele momento vem uma voz do céu e fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me alegro. Então, você tem Jesus, que é Deus, numa cena, uma voz que vem do céu, de Deus Pai, e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, ele desce sobre Jesus. Então nós temos ali as 3 figuras, não são a mesma pessoa que tomou 3 formas. Jesus ele não estava descendo as águas sendo batizado, de repente ele subiu para o céu, falou, e já desceu como uma pomba e virou corpo de novo. Isso não aconteceu. Eram 3 corpos diferentes, eram 3 pessoas ali totalmente distintas, mas um só Deus. Então uma definição fala assim: portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E os 3 são um. Por isso dizemos que Deus é um em essência e existe em 3 pessoas. O Catecismo de Westminster fala: são um Deus verdadeiro e eterno, com a mesma substância, iguais em poder e glória. Então, ao mesmo tempo que são 3, são um. Tentar exemplificar isso de uma forma mais fácil. Imagina que um raio de luz, ele venha do sol e ele entra direto num prisma, aqueles de cristal ou algo assim. E naquele prisma ali, quando o raio reflete, ele separa as cores. Então, de um lado vai sair vermelho, de outro lado vai sair azul e do outro lado vai sair o verde. Então, são 3 cores diferentes que vêm de um mesmo raio de sol. Então, ali, são 3 raios ali? Não, é um só. Só que ele se dividiu, ele se mostrou de 3 maneiras diferentes. Essa analogia ela é imperfeita, então eu não consegui descobrir aqui o exemplo perfeito da Trindade, não. Porque quando o raio passa ali no prisma, a cor vermelha ela só pode ser vermelha, ela não pode ser azul. A cor verde ela não pode ser azul, ela só pode ser verde. E isso não é verdade com relação à Trindade. Jesus ele tem todos os atributos que Deus tem.
O Espírito Santo tem todos os atributos e o Pai tem todos os atributos. Então é como se saíssem esses 3 raios, mas cada um deles ainda tivesse as mesmas propriedades daquele primeiro raio que entrou no prisma. Então seria mais ou menos isso a Trindade. E a Trindade é muito fácil de nós vermos ela em toda a natureza. Vocês lembram daquele versículo que nós lemos na aula passada de Romanos, que o apóstolo Paulo ele fala que toda a criação expressa a Deus, que tudo que existe no mundo expressa, já dá evidências e provas de que Deus existe também. E quando nós olhamos para a natureza, por exemplo, na questão do tempo, nós temos 3 estruturas, passado, presente e futuro, mostrando aí uma tríade. Quando nós olhamos para o espaço, nós temos altura, largura e profundidade. São 3 coisas também, leis físicas imutáveis. Quando nós olhamos para a base da matéria, os átomos, eles são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Então, várias coisas demonstrando que a natureza funciona em muitos aspectos numa tríade. Os estados da matéria, da água, sólido, líquido e gasoso também. Uma música, para quem toca, melodia, harmonia e ritmo. Essas coisas todas parece que são vestígios que Deus vai deixando no mundo para revelar também um pouco dele, um pouco da Trindade. Então, são coisas que nós podemos ver que às vezes passa batido, mas como é interessante ver que Deus ele deixa as partes dele no mundo para nós observarmos. E o que significa Deus ser um em essência? Vamos falar então do mesmo fato de Deus ser um e 3 ao mesmo tempo. Deus ser um significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles concordam em tudo. Então, isso aqui não é como os deuses lá da Grécia, no Olimpo, que um discutia com o outro, brigava com o outro, cada um queria fazer uma coisa diferente. Na Trindade, o fato deles serem um, os 3 concordam e pensam da mesma maneira. Na obra da salvação, por exemplo, o Pai, ele envia o Filho. Só que Jesus, ele desejava vir ao mundo e salvar as pessoas também. E o Espírito Santo, ele concorda com isso. Então, quando Jesus está na cruz, ele não está ali contra a sua vontade. Quando Jesus ora, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele não estava numa discussão ali com Deus Pai, querendo dizer, Senhor, será que dá para fazer de uma forma diferente? A gente não combinou isso antes. Não tem isso, irmãos. Na Trindade, todos concordam e pensam da mesma maneira, todos eles têm o mesmo objetivo em tudo. Ser um em essência significa isso. Ser um em essência também significa que eles existem desde a eternidade. Então, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles são eternos. Então, não é assim. Deus Pai existia e, de repente, Ele criou o Filho, Jesus. E, de repente, Jesus e o Pai criaram o Espírito Santo. Não. Os 3, eles sempre existiram juntos. Os 3, eles sempre estiveram juntos em todas as coisas. Então não houve um tempo em que Jesus não existia, não houve um tempo em que o Espírito Santo não existia. Na igreja antiga, até teve uma heresia de um homem chamado Ário, que ele dizia o seguinte, se Jesus era filho, ele nasceu. Se ele nasceu, houve um tempo em que o filho não existiu. Então ficou bem famoso, naquela época esses hereges aqui, eles faziam até musiquinha com essas coisas, para entrar na mente do povo. E aí eles diziam, houve um tempo em que o Filho não era. Então, houve um tempo em que Jesus não existia. Então, ser um, em essência, significa que isso não é verdade. Que os 3 sempre existiram ao mesmo tempo. E ser 3 significa que, apesar de Deus ser um só, ele se manifesta e ele tem relacionamento com o mundo, com as pessoas, de maneiras diferentes. Então, o Pai, ele é alguém que envia Jesus. Jesus é quem tem o contato com os apóstolos.
Jesus é quem tem o contato e funda a igreja, e depois ele sobe para o céu, e o Espírito Santo agora que vai conceder dons às pessoas, o Espírito Santo agora vai dirigir a igreja, vai convencer os homens do pecado, da justiça, do juízo, vai colocar o arrependimento e a conversão no coração das pessoas. Então, Deus ser três significa que essa distinção nunca vai terminar. Eles foram três no passado, são três hoje e no futuro continuarão sendo três. Só que eles se relacionam de maneiras diferentes uns com os outros. E não tem aqui ordem de importância. O Pai é maior do que o Filho e o Filho é maior do que o Espírito Santo. Para a gente entender isso de uma forma fácil, é só nós pegarmos o exemplo do casamento, por exemplo. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e que o homem ele tem autoridade e que o homem ele está numa posição de autoridade e a mulher deve ser submissa. É isso que a Bíblia ensina. Só que isso não significa, o apóstolo Paulo fala que diante de Deus não existe homem nem mulher, que diante de Deus todos são iguais. Então, apesar de aqui na terra nós termos atividades que somente homens devem fazer, como, por exemplo, a liderança da igreja. Apesar de nós termos na família o homem como cabeça e que a mulher ela deve ser submissa nisso, isso não significa que um é mais importante do que o outro. Porque é como Jesus e o Pai. O Pai é aquele que envia o Filho. E o Filho, Jesus, ele sempre quis honrar a Deus em tudo. Só que não tem uma ordem de importância na Trindade. Tanto que Jesus fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então não existe aí uma hierarquia, como não existe no casamento também, como não existe uma hierarquia de importância, apenas funções diferentes, apenas funções que Deus colocou para um e para outro. Então ninguém é inferior, nem homem nem mulher, e nem o pai é inferior, é superior ao filho. Então, isso também é expresso na igreja. Se vocês lembrarem lá de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz que o corpo é um só, o corpo de Cristo, e que nesse corpo existem vários membros. Então, a figura é de um corpo e existe pé, mão, braço, orelha, tem os órgãos interiores que nós não podemos ver, rim, coração, todas essas coisas, só que não existe grau de importância. O apóstolo Paulo ele argumenta assim, será que um pode dizer para o outro, eu não preciso de você? No corpo todos são importantes. Na igreja todos são importantes, tanto aqueles que têm os dons da palavra, de ensino, de presidir a igreja, de pastoreio, como aqueles que têm os dons também chamados de diáconos, que são chamados na Bíblia. Então todos esses são parte de um mesmo corpo. Não há pessoas mais importantes, menos importantes. Como a Bíblia diz também, que pessoas são salvas de toda raça, tribo, língua e nação. Então, pessoas de todos os tipos compõem a igreja, mas não há um grau de importância entre elas. Só há diferentes funções. E na Trindade é a mesma coisa. Então, Deus ser um e ser três significa isso. E aí alguém podia dizer, mas isso não é uma contradição? Como que uma coisa pode ser uma e pode ser três ao mesmo tempo? Então, a confissão aqui é uma só, ela não pode ser três. Se eu pegar as duas, elas são duas. Elas não podem ser uma. Se eu grampear as duas, elas vão ser duas grampeadas, mas não vão ser uma. Então, muitas pessoas atacam a Trindade por conta disso. O cristianismo ele tem algo que se chama de contradição. E eu quero explicar isso um pouco. Será que o cristianismo é contraditório? E nós dizemos que não há contradição na Bíblia, não há contradição no cristianismo. Na Trindade nós temos algo que é um paradoxo, mas não pode ser chamado de contradição. Qual que é a diferença disso? Eu, por exemplo, vou ter um filho daqui um mês no máximo. E ali, eu com o meu filho, eu vou ser pai e ele vai ser filho.
Então, no mesmo relacionamento, eu e o Lucas, vai chamar Lucas, eu não posso ser pai e filho ao mesmo tempo. Então, com relação a ele, eu não posso ser pai e filho dele, por exemplo, ao mesmo tempo. Só que há um sentido em que eu sou um pai e eu sou um filho também. Eu sou o pai do Lucas e eu sou o filho do meu pai, que me deu origem. Então, ao mesmo tempo, eu posso sim ser um pai e eu posso ser um filho. Uma contradição é você dizer que no mesmo relacionamento, alguém é pai e é filho. E isso é impossível. E a Bíblia não afirma isso. Uma contradição da Trindade seria dizer que Deus ele é três em essência. Aí sim nós teríamos três deuses. E isso não é verdade. Tanto que a Bíblia diz que no sentido da divindade são um só Deus. Agora, no sentido de pessoas, são três. A Bíblia não afirma que é uma só pessoa no sentido. Então, é como se nós pegássemos a divindade aqui, Deus, e por um lado ele é um na sua essência e três em existência, em três pessoas. Então, isso é um paradoxo, é algo difícil de entender, às vezes, com a mente, mas não é uma contradição, não é algo que as pessoas podem nos acusar disso. Então, isso precisa ficar bem claro. E aí, você vê essas definições todas e fala, nossa, mas por que a gente precisa estudar essas coisas difíceis? Por que a gente precisa estudar essas coisas que dão um nó na cabeça, às vezes? Porque isso é importante. Irmãos, nós poderíamos passar por cima de temas difíceis, se Deus não considerasse que isso é tão importante para nós. Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos ver vários textos nessas aulas, você vai ver que a Trindade está em todo lugar. O Espírito Santo está em todo lugar na Bíblia. Jesus e o Pai, eles estão em todo lugar. Então, quem somos nós para falar esse assunto é difícil demais? Não vamos estudar isso, vamos deixar isso de lado. Se Deus ele considerou isso da mais alta importância e recheou a Bíblia a respeito da Trindade. Então, às vezes as pessoas pensam que o que nos leva para o céu é só termos um bom coração e esse tipo de coisa. Irmãos, crer no Deus errado nos leva para o inferno. Crer no Deus que as Escrituras não diz quem é, ainda que a pessoa faça boas obras, isso não nos salva. Então é importante, por isso é importante entender a Trindade dessa forma. E a maioria das heresias que surgiram a respeito desse assunto foi de duas maneiras. A primeira, porque as pessoas dizem aquilo que eu não consigo entender com a minha mente, então não é possível de eu aceitar. E aquelas pessoas que elas tentam simplificar demais a Trindade e aí acabam caindo em absurdos, criando exemplos que não são verdadeiros. Então, a maioria das heresias surge daí. João Calvino, a respeito da Trindade, ele falou o seguinte: a Trindade é uma doutrina feita mais para que adoremos do que para que investiguemos meticulosamente. Ele não queria dizer que nós não devemos estudar isso, mas ele disse, a Trindade é algo para nós adorarmos, para nós admirarmos como Deus pode ser um e três ao mesmo tempo. Mas nós não devemos tentar criar exemplo para tudo, nós não devemos tentar fazer com que isso seja totalmente lógico. Porque quando a gente faz isso, a gente pega Deus e tenta colocar aqui nas nossas estruturas terrenas, carnais, e aí começam a surgir as heresias. Então, é isso, uma definição a respeito da Trindade. E vamos ver como que isso aparece na Bíblia, então. Como que a Bíblia mostra a Trindade. Os judeus, eles condenaram muito os cristãos por conta disso, e diziam que os cristãos eram politeístas, que eles criam em mais de um Deus, onde já se viu esse tipo de pensamento. Então nós vamos ver que desde o Antigo Testamento, Deus ele já se mostra como três. Vamos abrir agora a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1.
Eu tinha pensado em dar essa aula toda em uma só, mas nós íamos ter que engolir muitos versículos, passar por cima. Eu acho que é importante vocês verem, abrirem a Bíblia, lerem juntos esses versículos, grifarem. Então, por isso que nós dividimos essa primeira aula aqui, que seria uma em duas. Gênesis 1, 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que tem duas coisas interessantes. Primeiro, também disse Deus. Essa palavra aqui no hebraico é Elohim. E essa palavra não é uma palavra como para nós aqui. Deus aqui é no singular. No hebraico essa palavra é plural. Não é como Jeová, por exemplo, que é singular no hebraico. Então, logo aqui no início de Gênesis da Bíblia, disse Deus, essa palavra então no plural. Então, como disse deuses, né? Não é isso que quer dizer, mas é algo que reflete o plural. Então, desde o início aqui, Deus mostrando a Trindade. E ele completa: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos quem? Deus mais quem? E conforme a nossa semelhança. Será que Deus estava falando com os anjos aqui? O homem, na Bíblia, não é chamado de a semelhança de anjos. Então, aqui é uma conversa na criação entre os três membros da Trindade. Façamos o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, envolvidos ali na obra da criação, e eles conversando consigo mesmos ali. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pula aí para Gênesis 3, 22. Do Espírito Santo ainda tem aquela passagem quando diz que Deus criou o mundo e o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, mostrando também ali o Espírito Santo. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Depois que Adão então come do fruto da árvore, eles pecam, desobedecem a Deus. E ele fala: o homem se tornou como um de nós. Um de nós quem? Deus não estava ali numa conversa com Satanás, por exemplo, falando que os dois conheciam o bem e o mal. Então, aqui também é um vestígio já da Trindade em Gênesis. Vai lá para Gênesis 11, capítulo 11, versículo 7. Aqui é a cena da Torre de Babel, quando Deus ele confunde a língua dos homens. 11, 7 diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então, vinde e desçamos e confundamos. Tudo isso aqui é muito bem traduzido no plural. Vinde e desçamos. Então, Deus aqui agindo na forma das três pessoas da Trindade, descendo e trazendo confusão de línguas entre as pessoas. Então, e é engraçado que se você pega o Talmud, que é o livro, vamos dizer que é o comentário bíblico dos judeus do Antigo Testamento, das tradições, nesses versículos aqui eles se calam, não dão explicação, nessas partes que já mostram a Trindade no Antigo Testamento. Vamos ver lá em Isaías agora, Isaías capítulo 6. Lá na frente, depois de Salmos. Isaías capítulo 6, versículo 8. Aqui é o chamado de Isaías, quando Deus chama ele. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós?
Por nós quem? Por nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por nós a Trindade. Quem há de ir por nós? Quem vai agir em favor de nós lá no mundo? Quem vai ser o nosso profeta no mundo? E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode manter aberto em Isaías. Mas nós vemos aqui, é muito claro, irmãos, esses versículos no Antigo Testamento, mostrando já vestígios da Trindade. É claro que nós não temos um ensino tão claro como o batismo de Jesus, como a fórmula batismal de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente precisa entender que a Bíblia, Deus, ele veio se revelando para o homem de uma forma progressiva. Se você olhar, nós conhecemos muito mais de Deus hoje do que os nossos antepassados conheceram. Nós conhecemos muito mais de Deus hoje, talvez, do que as pessoas que foram discípulas dos apóstolos. Os apóstolos andaram com o próprio Deus, mas houve um tempo em que a Bíblia não estava formada. Hoje nós temos a Bíblia formada. Então Deus, desde o Antigo Testamento, ele vai se revelando pouco a pouco para a humanidade. No Antigo Testamento ele começou se revelando dessa forma, depois vieram profetas, Deus falou através do próprio Moisés, só que Deus não falava com todas as pessoas e nem com todas as nações. Deus escolheu só um povo, o povo de Israel. Quando passa o tempo, chega no Novo Testamento, nós temos ali a plenitude da revelação de Deus. Ele desce e vem ele mesmo à terra, e conversa e fala com as pessoas. Então isso é a plenitude, ele deixa a Bíblia para nós, envia o Espírito Santo e cada vez mais as coisas vão ficando claras. A partir dali, a salvação já não estaria mais restrita aos judeus, mas seria para todas as pessoas. Então nós vemos cada vez mais a revelação de Deus aumentando, a revelação de Deus crescendo, até o dia em que nós vamos chegar ao céu. Então não é incomum a gente não encontrar, às vezes, um versículo específico, como há no Novo Testamento, lá no Antigo, porque isso mostra que Deus, pouco a pouco, foi mostrando a vontade dele. Se vocês lembrarem, então, de Jesus, lá em Mateus 5, do 5 ao 7, quando ele vai falar a respeito da lei, o que ele dizia? Moisés vos disse isso, isso, isso. Eu, porém, vos digo. Então, Moisés disse, não odiarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que no seu coração odiar, não assassinarás. Qualquer um que odiar no seu coração alguém, já cometeu assassinato. Então, Jesus estava mudando algo da lei. Quem disse isso não foi Moisés, foi o próprio Deus, foi ele mesmo, né? Não matarás, era uma ordenança. Jesus vem e fala, deixa eu mostrar como que isso é mais claro, deixa eu mostrar a aplicação disso. E ele vem e traz uma revelação, uma luz maior para esse entendimento, para esse mandamento. Então a revelação de Deus é cada vez progressiva, é cada vez mais intensa. No Antigo Testamento, por exemplo, a visão de família que os judeus tinham era algo que não pode se comparar com o Novo Testamento. Quando fala que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, é algo que no Antigo Testamento realmente não tinha essa visão tão clara das coisas. Sempre foi da vontade de Deus que o casamento fosse um só que naquela época os homens praticavam muito a poligamia. Então Deus ele foi pouco a pouco revelando e consertando muitas coisas, muitos estragos que o pecado fez. Então, por isso nós não devemos estranhar. Na Bíblia, no Antigo Testamento, aparece muito a figura do anjo do Senhor. Alguns aqui já devem ter notado, quando fala o anjo do Senhor disse, e em muitas dessas figuras, parece que realmente é Jesus ali. Parece que é uma aparição de Jesus. Tem passagens que mostram o anjo do Senhor e a pessoa, ela se ajoelha e adora esse anjo e ele aceita receber a adoração. Só que anjos, eles não devem ser adorados. Em Apocalipse, por exemplo, quando João se ajoelha diante de um anjo, o anjo repreende ele. Fala, não, eu sou igual a você, se levanta, não vamos fazer isso não. Não vamos criar aqui uma idolatria. Só que esse anjo do Senhor na Bíblia, ele aceita no Antigo Testamento muitas vezes a adoração.
Então, mostrando aí uma figura de Jesus, uma figura da Trindade já aparecendo também. É interessante, poucas pessoas pensam nisso, mas quando o anjo do Senhor e mais, não lembro quantas pessoas vão conversar com Abraão, Abraão vai, ele mata um carneiro, ele cozinha o carneiro, e só ali já tinha ido umas 3 horas para fazer isso tudo, e ele dá de comer para esse homem. Então, o anjo do Senhor ali com Abraão, ele come e depois ele ainda dorme, ele descansa. Deus aparecendo aqui em forma humana, né? Então, várias passagens mostrando isso. Vamos ver Isaías, que está aberto aí, capítulo 9. Capítulo 9, no versículo 6. Essa profecia é bem interessante porque ela se refere a Jesus e ela dá para Jesus, já no Antigo Testamento, os mesmos títulos que devem ser dados só para Deus. Então, 9, do 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, olha como é claro, se referindo a Jesus, olha os nomes dele: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Jesus é o Deus Forte, não é a criatura forte, não é o ser criado forte, é o próprio Deus forte. É o Pai da eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo. É alguém, então, soberano, é alguém que manda, que faz todas as coisas. Então, isso é muito claro, desde aqui do Antigo Testamento, Isaías, mostrando esses títulos para Jesus. E aí, às vezes, alguém pode dizer, mas quem diz que é Jesus aí? Pode estar falando de Deus Pai, não pode? Será que está falando a respeito de Jesus? Só que lá em Mateus 1:23, Mateus ele faz a ligação e ele diz, essa passagem se refere a Jesus. Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus, que quer dizer Deus conosco. Então, diretamente uma referência a esse texto. Então, Mateus não deixa a gente interpretar isso como sendo outra pessoa que não Jesus. Então, irmão, isso aqui é para você colar na porta o dia que o testemunha de Jeová bater lá na sua casa e dar para ele, ó. Olha aqui, porque é muito claro. E aí, ainda que eles peguem a Bíblia e tentem torcer em alguns textos e mudar o significado da palavra, vão lá em Elohim, que é o plural, e coloca Jeová, não tem jeito, porque a nossa argumentação da Trindade não está baseado em uma palavra que tem um significado. A argumentação da Trindade aqui são em textos, em passagens inteiras. É ligando uma coisa do Antigo Testamento, como esse texto de Isaías, com o Novo Testamento. Não tem como desfazer isso, só você recortar da Bíblia esses versículos. Vamos ver lá em Salmo 110. Salmos 110, versículo 1. Diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus, ele usa essa própria passagem para debater com os fariseus. E quando ele diz aqui, disse o Senhor ao meu Senhor, então esse segundo Senhor aqui seria Jesus. Jesus usa essa passagem para afirmar para os fariseus que ele era essa pessoa que já estava na Bíblia aqui, que ele tinha a mesma posição de Deus. Então Jesus, argumentando com eles, diz, não diz Davi, a respeito de quem Davi dizia, quando ele falou, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Jesus assentado aí à direita de Deus.
Então, mais uma passagem. Eu vou ler mais duas aqui, não precisa abrir, mas passagens que mostram já o Espírito Santo no Antigo Testamento e a pessoa do Pai e do Filho também. Zacarias 12:10 fala assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas, o Espírito Santo. Olharão para aquele a quem traspassaram. Quem foi traspassado? Jesus. E pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Então aqui já mostrando em Zacarias o Espírito da graça que Deus enviaria, e olharão para aquele a quem traspassaram, olharão para Jesus. Então já uma figura. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem no Novo Testamento que é vindo de Belém, o Messias não viria de Belém? O próprio Jesus, então, que reinaria em Israel, o rei de Israel, e cujas origens é desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então, mostrando aqui que Jesus ele é desde a eternidade também. Isso tudo no Antigo Testamento, e aqui são só alguns exemplos para a gente não ficar só vendo versículos. Mas vamos ver no Novo Testamento também. Eu vou ler a passagem do batismo. Vamos abrir lá, Mateus 3, que é bom que vocês mesmo veem também. O batismo de Jesus. Ele também está narrado em Marcos, em Lucas, mas vamos ver a passagem de Mateus. Mateus 3:13, diz assim: porque, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E ao mesmo tempo, eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, muito claro aqui as três pessoas da Trindade, já também mostrando no Novo Testamento. Aqui nós não estamos falando ainda de divindade de Jesus, nem divindade do Espírito Santo. Isso vai ser na própria aula. É só mostrando realmente as três figuras na Bíblia. Mateus 28:19 agora, lá no finzinho. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, batizando é a ordem de Jesus. O batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando a trindade aqui. Teve uma heresia que surgiu nos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil, ficou conhecido como só Jesus. Eu esqueci o nome da igreja, depois eu preciso lembrar. Mas eles diziam que só deve ser batizado em nome de Jesus. Então, isso aqui está errado. E a fórmula do batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando aqui que são os três. Eu vou ler mais 4 versículos, não precisa abrir, mas só para vocês verem os três mostrados no Novo Testamento juntos. 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, então Jesus, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 3 pessoas. Efésios 4, do 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, o Espírito. Há um só Senhor,
Jesus, uma só fé e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, mostrando os três também. Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Os três ao mesmo tempo. Atos 20:28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue, o sangue de Jesus. Então, recheado aqui no Novo Testamento, ainda teria muitos outros, para nós mostrarmos que a Trindade é expressa já no Novo Testamento também, 3 em 1. E é interessante que o apóstolo Paulo fala que há um só Deus e Pai, há um só Senhor e um só Espírito. Então, não dizendo que são três deuses, já nesses textos aqui, ele trazendo esse conceito de um, sendo só um, e três ao mesmo tempo. O fato de Jesus orar para o Pai, então, o que Jesus fazia no Getsêmani? Ele orava para ele mesmo? Não faz nenhum sentido. Jesus estava lá orando para o Pai. Quando ele informa que eu vos enviarei outro Consolador. Se é outro, é porque não era ele mesmo. Ele diz, eu vou para o Pai. Eu, que vivi com vocês durante 30 anos aqui, eu vou para o Pai. Eu já não vou estar mais aqui com vocês. Mas eu enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vos guiará, que vos mostrará por onde vocês devem ir, que conduziu a igreja no Novo Testamento em Atos. Então, tudo isso aqui, irmãos, mostrando Antigo, Novo Testamento, o que essas marcas já de 3 e de 1, as marcas na natureza, o que significa Deus ser 1 e 3 ao mesmo tempo. E depois nós vamos ver especificamente a respeito de Jesus, do Espírito Santo, de cada um deles, e também das heresias que surgiram daí, e onde eles erram, como isso aconteceu na história da igreja, mais detalhadamente. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã, por podermos compreender essas coisas, Deus, tão profundas. Às vezes a nossa mente tão limitada, ela não consegue captar tudo isso, ter uma visão clara disso. Mas o Senhor diz que isso é importante, o Senhor diz que isso é fundamental. O Senhor colocou na Bíblia várias passagens e ensinos a respeito da Trindade, que nós então consigamos compreender, aceitar e amar a Trindade, amar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e que o Senhor nos ensine então a como te reverenciarmos, Deus, e a como valorizarmos todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até domingo que vem, na escola dominical, e hoje à noite o culto, às 7, então.